No vídeo de hoje vou responder a pergunta que mais recebi nos últimos 19 anos. Por que eu casei com um brasileiro? São italianos que me perguntaram isso, não? Foram brasileiros, familiares, amigos, seguidores e até desconhecidos. Todo mundo sempre a mesma pergunta. Por que você, uma italiana, escolheu um brasileiro? Eu sempre tive amigos estrangeiros, na verdade, isso era normal para mim, mas nunca tinha conhecido ou tinha um amigo brasileiro até ele, o James. E todo mundo me perguntava, anzi, Emanuela, perché hai scelto um brasiliano? E isso no começo, eu confesso, eu estava até com um pouco de raiva, até depois achar praticamente uma graça. Mudou muito na minha cabeça. Muito bom quando você percebe que as pessoas se surpreendem quando a vida delas não combina com aquilo que eles pensam da sua vida. Eu e James nos conhecemos lá em 2006 em uma academia que eu frequentava todo dia. E chegou um belo dia que um cara que organizava curso ali me pediu para participar de um curso de capoeira. Até aquele momento eu nunca tinha tido um contato com a cultura brasileira, com brasileiros, nada de nada. A única coisa que eu conhecia do Brasil era a cores da bandeira, porque ela está em todos os lugares, e o carnaval. Mas, na verdade, eu gostava das cores da bandeira, mas não gostava muito do carnaval. Eu fui para a primeira aula de capoeira e sem saber o que esperar disso, porque na verdade eu estava fazendo um prazer para os donos da academia, porque é ali todo dia. Entrei na aula da capoeira, arrepiei o primeiro toque do berimbau e a gente ainda lembra, e o James estava ali. Ele era o mestre da aula. E foi naquele momento que eu já senti que algo de diferente estava acontecendo aqui no meu coração. Desde nós começamos a sair juntos, as perguntas começaram. Por que um brasileiro? Vocês não são muito diferentes? É claro, nós somos diferentes. E aí, mas um italiano e um brasileiro combinam? No começo me surpreendi, ficava com raiva, não entendia por que tanta pergunta, porque as pessoas queriam fazer sempre a mesma pergunta em todo momento. E era com muita insistência. Parecia que em todo momento eu precisava justificar o amor que eu sentia para ele e que precisava agradar as outras pessoas. Como se a minha escolha era como se amar uma pessoa estrangeira fosse uma escolha exótica. Eu tinha que demonstrar alguma coisa, como se fosse um projeto. Mas não, ao contrário, não tava querendo demonstrar nada para ninguém. Eu só estava vivendo o momento, o meu sentimento, o meu amor. Muita gente queria saber sobre as diferenças culturais. E é óbvio, elas têm. Normal, eu sou italiana, cultura europeia, ele é brasileiro, cultura da América Latina. Tem muitas diferenças, mas na verdade, entre também os italianos do norte e do sul, tem muitas diferenças. Mas na verdade as diferenças nunca foram um problema, porque elas fazem parte da vida. Isso que às vezes as pessoas não sabem. As diferenças nunca foram o verdadeiro problema, porque elas fazem parte da vida de qualquer casal. No começo ele achava estranho minha forma de falar assim, como vocês vê, com as mãos. Ele achava estranho, às vezes, meu silêncio. E eu achava muito, muito estranho o jeito dele de falar, eu tô indo. Aí eu tava esperando 20 minutos, né? Até agora é assim. Eu chamo ele, tá descendo? Tá aqui embaixo. Tô saindo, tô descendo. Aí eu sempre ali, esperando ele. Mas agora já melhorou um pouco. E no decorrer do tempo eu comecei a perceber algo de diferente, algo sempre de mais profundo. Você não imagina já casar com uma pessoa no momento que você acaba conhecendo ela, mas na verdade com ele foi tudo muito rápido. Gente, tem que pensar que a gente casou somente e depois de um ano que a gente estava namorando. O que realmente importa em um relacionamento não é a cultura, mas são
Os valores fundamentais e os nossos eram iguais: respeito, família, lealdade, integridade, cimento, propósito. Diferença, a gente conversa, mas valores a gente tem que compartilhar. Muita gente acha que o problema está nas diferenças. Ele está enganado. Diferenças fazem parte da vida. Você tem que acolher e respeitar. Sabe quando acontece o verdadeiro problema? É quando as pessoas acham que elas são iguais, elas começam a namorar, elas acham, eu sou igual a essa outra pessoa, ela é a minha ânima gêmea, e acha que é gêmea porque ela é igual. Mas na verdade ninguém é igual a outra pessoa. Se você não enxergar as diferenças que você tem com a outra pessoa, aceitar e amar ainda mais aquela pessoa pelas diferenças, você não vai aguentar. Porque quando você acaba descobrindo as diferenças da outra pessoa, você vai ficar assustado, surpreendido e às vezes até revoltado. Quando não existe verdade, quando não existe diálogo, quando não existe humildade para reconhecer, nós somos diferentes. E aí, vocês podem conversar sobre as suas diferenças, você pode encontrar um lugar comum. O que você pode fazer para crescer? Nunca é um problema se você tem uma forma respeitosa de conversar. Na verdade, o James me ensinou muito e nós conseguimos crescer juntos com nossas diferenças. Eu aprendi a amar a cultura brasileira através dele, porque a minha forma de ser como europeia era mais rígida. Nós somos mais rígidos, né? Mas ao contrário, eu aprendi com a leveza, que com a leveza você pode fazer tudo. Às vezes você quer muito uma coisa, não consegue organizar da forma certa e tá aí sofrendo muito. Só que depois, na verdade, se você organizar por uma parte e depois a outra deixar as coisas acontecer, elas vão se encaixando. Às vezes não precisa sofrer muito para as coisas se resolverem. Tem que deixar aí as coisas. Eu aprendi isso e o que mais me transformou da cultura brasileira foi esse jeito de ser que eu abracei para mim, para minha vida e mudei muito. Ele me ensinou a sentir com mais intensidade. Ele me ensinou que sentir não é fraqueza. Através da capoeira, que foi meu primeiro contato com ele e com a cultura brasileira, eu aprendi muito. Aprendi até um outro idioma, porque eu queria muito ficar e entender essa outra cultura. Estava tão curiosa que eu me abri totalmente para a cultura brasileira através do amor que eu sentia para ele. Então, o que eu mais aprendi também é que quando duas pessoas se unem e querem ficar junto, as diferenças não ficam sendo um muro, mas essas diferenças viram uma ponte de uma cultura para outra, de uma pessoa para outra. É assim que você consegue crescer junto e criar também uma família. E eu ensinei para ele um pouco do jeitinho europeu, que é um pouquinho mais organizado, além dele sempre ser uma pessoa, porque por ser brasileiro era mais organizado, tentei dar uma certa pontualidade, né? O horário tem que ser respeitado, tem um dia, tem um horário certo para fazer as coisas, né? Nós somos um pouco diferentes sobre isso. Então, o que eu quero falar para você que está seguindo esse vídeo, está falando comigo, se você está aqui e está dentro de um relacionamento intercultural, não tenha medo. Mas às vezes nem um relacionamento intercultural, pode ser, por exemplo, do norte do Brasil e do sul, assim como do norte da Itália e do sul da Itália. Quando as pessoas são muito diferentes, não tenha medo. Só tente esclarecer, tente criar essa ponte para ser sempre mais forte. Juntos nós podemos ser mais fortes. O que eu quero falar para vocês é isso, que o amor verdadeiro para funcionar não precisa ser igual. Ele só precisa ser verdadeiro. E aí vai poder durar para sempre. Se essa história tocou seu coração, você também acredita que mulheres podem falar a verdade, viver com coragem e construir relações profundas,
então você está no lugar certo. Se inscreva no canal Eu Sou Sol, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa conhecer essa história. Obrigada por estar aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!